de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Olá, eu sou o professor Gabriel de Geografia, já leciono há cerca de 10 anos a matéria, sou formado na Universidade de São Paulo, sou bacharel e licenciado em Geografia. Muito bem, hoje nós vamos tratar das coordenadas geográficas, do movimento aparente do Sol com o solstício e o equinócio, vamos tratar o fuso horário, as eras geológicas, o relevo mundial, os climas da Terra e a vegetação. Bem, vamos falar agora sobre as coordenadas geográficas. E para começar, vamos falar sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos indica os pontos cardeais, que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Na rosa dos ventos, nós temos também os pontos colaterais, que são o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Muito bem, no planeta Terra nós temos a latitude e a longitude. A latitude começa no Equador, latitude 0, e a latitude aumenta no sentido dos polos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, chegando ao ponto máximo de 90 graus no polo sul e de 90 graus de latitude norte no polo norte. Muito bem. Só que, conjuntamente com a latitude, nós temos a longitude. A longitude tem início na Inglaterra, no meridiano de Greenwich, que marca a longitude 0. A longitude aumenta para o leste e aumenta também para o oeste, de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus para o oeste. Ou de 0 a 180 no hemisfério oriental e de 0 a 180 no hemisfério ocidental. Você pode perguntar, professor, para que serve a latitude e a longitude? Muito bem, a latitude e a longitude são de extrema importância porque nós podemos localizar um ponto específico no mapa, em qualquer local do globo terrestre. Imaginem o naufrágio do navio Titanic, onde o capitão conseguiu avisar os navios que estavam nas proximidades para providenciar o resgate e conseguiram salvar dezenas de pessoas.
ok? O capitão, por rádio, conseguiu avisar que ele estava a 41 graus de latitude norte e a 50 graus de longitude oeste, portanto, neste quadrante. E os navios conseguiram salvar dezenas de pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre os fusos horários. O fuso horário começa no meridiano de Greenwich, em 0 graus de longitude. O planeta Terra possui 360 graus na sua circunferência. E nós temos 24 horas num dia. Então, se nós dividirmos 360 graus por 24 horas, nós teremos 24 meridianos de 15 graus cada um, ok? A partir do meridiano de Greenwich, que determina os 0 graus. Então, cada um desses meridianos, como podemos ver, nós temos de 15 em 15 graus, a longitude vai aumentando, na verdade até 180 graus para o leste e até 180 graus para o oeste. As horas, nós podemos somar as horas em sentido leste e diminuir as horas no sentido oeste. Imaginemos que o empresário de uma montadora aqui em São Paulo queira ligar para sua matriz em Nova York. Só que ele está justamente no horário do almoço, ele quer saber se o seu chefe já saiu para almoçar. Em São Paulo, nós temos um fuso horário de diferença para Nova York. Portanto, se em São Paulo for meio-dia, em Nova York será 11 horas da manhã, correto? Então, justamente, ele poderá ligar. Então, a importância do fuso horário está justamente nessa sincronização dos horários em nível mundial. Com isso, espero que vocês tenham entendido a importância das coordenadas geográficas, da latitude, da longitude, dos fusos horários e da rosa dos ventos. No próximo bloco, vamos tratar sobre o movimento aparente do Sol e o solstício e equinócio. Agora nós vamos falar sobre o movimento aparente do Sol. Você pode perguntar, professor, por que movimento aparente? Porque, na verdade, quem está parado é o Sol e quem se movimenta é a Terra. Vamos exemplificar. Esta lâmpada representa o Sol. E aqui nós temos o planeta Terra. Então, na verdade, é a Terra que, durante o seu movimento de translação, que demora um ano, circula ao redor do Sol, e não o Sol ao redor da Terra. Mas, como a Terra gira, nós temos a impressão de que o Sol vem do leste para o oeste, quando que, na verdade, é a Terra que está girando de oeste para leste. Muito bem. A trajetória aparente do Sol também tem uma certa importância no que diz respeito à sua própria localização se você estiver num deserto ou numa floresta. Como você pode ver nesse esquema, se você direcionar o seu braço direito para o Sol nascente e o esquerdo para o poente, você vai descobrir os pontos cardeais, isto é, o norte à sua frente e o sul atrás. Isso vai ajudar muito você no sentido de se localizar e conseguir sair dessa floresta ou deserto, ou até mesmo pedir ajuda. Vamos fazer agora uma demonstração dos solstícios e equinócios no planeta Terra. Agora vamos tratar sobre o solstício e o equinócio. O solstício ocorre quando um dos hemisférios recebe maior insolação que o outro. No caso aqui, o hemisfério sul está recebendo maior insolação que o hemisfério norte. Portanto, nós temos o verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Durante o ano, a Terra vai girando, os seus dias vão passando, e 6 meses depois a Terra vai se encontrar no polo oposto. Nesta região, nós vamos ver que o hemisfério norte está recebendo uma maior insolação e o hemisfério sul uma menor insolação. Portanto, nós temos solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Note bem, o solstício ocorre tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul ao mesmo tempo. Só que enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul será inverno. Mas professor, e quando ele está no meio do caminho, que estação que acontece aqui? Aqui acontece o equinócio ou meia estação, a transição entre o verão e o inverno. Aqui é o equinócio de outono e primavera. Nós temos aqui no caso do Brasil, no hemisfério sul, solstício de verão
no hemisfério sul, 22 de dezembro. Nós temos o outono, dia 21 de março. Nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul, no dia 21 de junho. E nós temos o equinócio de primavera, no dia 23 de setembro. Com isso, encerramos as explicações sobre o movimento aparente do Sol, os solstícios e equinócios. Espero que vocês tenham entendido. No próximo bloco, vamos falar sobre as eras geológicas. Vamos tratar nesse bloco as eras geológicas. A longa história física do planeta Terra, desde a sua formação, o esfriamento, a formação da crosta terrestre, passou por várias fases. E elas se denominam eras geológicas, como podemos verificar na tabela. A era arqueozoica ou pré-cambriana marcou o esfriamento do planeta durante aproximadamente 4 bilhões de anos. Uma era onde o planeta foi perdendo calor e se resfriando lentamente. Nessa época, nós tivemos vida primitiva e seres rudimentares como algas e invertebrados. Essa era durou cerca de 4 bilhões de anos. Foi a era mais comprida da história do planeta. Agora vamos tratar da era paleozoica, que durou cerca de 310 milhões de anos e tem uma grande importância econômica porque nós temos as jazidas carboníferas. Essas jazidas carboníferas foram geradas a partir do soterramento de florestas e pântanos antigos. São utilizadas até hoje para a siderurgia e para a produção do aço. Nessa época também, nós tínhamos 2 continentes. O continente laurasiano ao norte do planeta e o continente Gondwana ao sul do planeta. Depois nós temos a era mesozoica, de grande importância também porque nós temos a formação das jazidas petrolíferas e também os derrames basálticos na região sul do Brasil. Esses derrames basálticos, com a sua decomposição, geraram o solo de terra roxa, que é muito fértil e propiciou o desenvolvimento da cultura do café, que gerou muita riqueza no início do século XX. Depois nós temos a era cenozoica, que durou cerca de 90 milhões de anos, e onde ocorreram grandes transformações no planeta, principalmente o contorno atual dos continentes que nós temos aqui no globo. Também nós temos a formação das grandes cordilheiras montanhosas, como os Andes, na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, os Atlas ao norte da África, os Alpes e Apeninos na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Depois nós temos a era quaternária ou neozoica, na qual nos encontramos ainda hoje e que já dura cerca de 600 mil anos. Os eventos mais importantes dessa era quaternária ou neozoica é o surgimento do homem e também as grandes glaciações. Muito bem, como vimos nas eras geológicas, a Terra se formou e houve a solidificação da crosta terrestre. Porém, essa energia que o planeta tem dentro, ela vai saindo nas bordas das placas tectônicas. Como podemos ver aqui em vermelho, nós temos várias grandes placas. A placa africana, a placa australiana, a placa antártica e assim por diante. Muito bem, qual é a importância dessas placas? A Terra, quando libera energia, ela libera essa energia justamente na junção das placas, provocando tremores, surgimento de vulcões. E esses tremores, muitas vezes submarinos, podem acabar gerando as grandes ondas conhecidas como tsunami, que ocorreram aqui no ano de 2004, gerando 226 mil vítimas. Nessa região, nós temos também o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região de intensa atividade vulcânica submarina nesta região do Pacífico. Nós podemos lembrar que o Japão é uma região onde acontecem muitos tremores de terra, justamente porque o Japão está numa região de encontro de placas tectônicas, gerando tremores e vulcanismo. O El Niño, que é um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, está totalmente associado ao vulcanismo submarino da região. Então nunca podemos nos esquecer dessa intensa atividade
vulcânica submersa que acontece nessa região do Pacífico, que tem como nome Círculo de Fogo do Pacífico. No Brasil, ultimamente, tem ocorrido também pequenos tremores. Em Minas Gerais, ocorreu inclusive a morte de uma pessoa pelo desabamento de sua casa. Em São Paulo, alguns meses atrás, nós tivemos também alguns tremores, o qual o epicentro ocorreu no Oceano Atlântico. Então, essa atividade tectônica, vulcânica, sempre foi constante no planeta. E agora nós temos acontecendo inclusive no território brasileiro. Agora nós vamos estudar o clima do planeta Terra. Nós temos a zona de convergência intertropical nessa região equatorial. A região equatorial é a região que recebe maior insolação, portanto é a região mais quente do planeta. Sendo a região mais quente, nós temos uma maior evaporação da água nesta região. A água no Equador sobe, evapora, ela sobe e precipita, isto é, gerando chuvas em toda essa região. Na região amazônica no Brasil, na região central da África e assim por diante. Essa umidade que desceu aqui na forma de chuva, esse vento vai descer seco na região tropical e vai formar uma célula chamada célula de convecção ou de convergência. Por isso o nome zona de convergência intertropical. Esses ventos, quando eles descem nos trópicos, eles voltam alisando o continente novamente ao Equador, onde são reaquecidos. Quando eles descem e voltam, tem o nome de ventos alísios, porque vem alisando o continente, onde são reaquecidos no Equador, perdem a sua umidade ali, chove, e novamente descem secos. Muito bem. Os climas desérticos, eles ocorrem justamente nas regiões tropicais. Por quê? Porque esse ar que aqueceu e choveu ali na região equatorial vai descer na região tropical seco. Então nós temos o deserto do Atacama no Chile, nós temos o deserto da Namíbia na África e o deserto de Gibson na Austrália. No hemisfério norte, nós temos o deserto de Mojave nos Estados Unidos, o deserto do Saara e da Arábia na África, e nós temos também o deserto de Gobi na China, mas o deserto de Gobi funciona justamente porque nós temos a cordilheira do Himalaia, que não permite a penetração de umidade para essa região interior do continente. Agora vamos falar mais especificamente de cada clima do planeta Terra. Como vimos, na zona equatorial, nós temos a zona de convergência intertropical, uma região de grande pluviosidade, com até 2.500 milímetros de chuva por ano. Elevadas temperaturas, cerca de 24 graus de média. As chuvas são bem distribuídas durante o ano. Inclusive na região amazônica, nós temos o horário da chuva. Praticamente chove todos os dias na região equatorial. Muito bem, agora nós vamos ver os climas tropicais. Eles ocorrem abaixo dos trópicos. O Brasil está praticamente todo no clima tropical. O clima tropical é marcado por duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca. Médias térmicas em torno de 20 graus e uma pluviosidade em torno de 2.000 milímetros por ano. Em seguida, nós temos a zona temperada, que é marcada por 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Nós temos nessa região a vegetação chamada aciculifoliada, quer dizer, a vegetação onde nós temos as folhas na forma de agulha. Nós temos também climas semiáridos, principalmente em regiões próximas aos desertos. Região do deserto do Saara, nós temos uma região ao redor chamada Sahel, que é uma região semiárida. No Brasil também é conhecido também a Caatinga. Caatinga também é uma região semiárida, onde nós temos uma pluviosidade baixíssima, cerca de 250 milímetros por ano, e temperaturas elevadas durante todo o ano praticamente. Depois nós podemos observar as regiões polares, onde nós temos baixíssimas temperaturas e escassa vegetação. Muito bem, a vegetação do planeta está muito bem dividida e ela obedece justamente às temperaturas e à pluviosidade, tá? Então o que a gente pode perceber aqui? Na região equatorial, em toda a região equatorial, nós temos uma vegetação de grande porte. Tanto a floresta amazônica, como a floresta do Congo, como a floresta da Indonésia, elas são muito similares.
quer dizer, são árvores de grande porte, cerca de 60 metros de altura, folhas grandes, que são conhecidas como latifoliadas, e são plantas acostumadas a grande pluviosidade, quer dizer, a constante chuva ocorrente nessa região equatorial. Muito bem, depois dessa região equatorial nós podemos ir para as regiões tropicais, que são marcadas por duas estações muito bem definidas. No Brasil nós temos o cerrado, na África nós temos as savanas. Qual é a característica do cerrado? Arbustos retorcidos, um solo pedregoso e uma vegetação que está acostumada a incêndios periódicos, justamente na época das secas. Isso quer dizer o quê? Que a vegetação se recompõe justamente depois de alguns incêndios que ocorrem muitas vezes de forma natural, com a incidência de raios numa vegetação seca. Ok? Muito bem. No Brasil nós temos também a caatinga, nessa região nordeste, e a floresta de araucárias, nessa região subtropical, próxima ao Paraná. Nós temos aqui na região dos Estados Unidos, do Canadá, as florestas temperadas, tá? Chamadas também de taiga, ou florestas de coníferas. Professor, por que tem esse nome de florestas de coníferas? Justamente porque ela tem a forma de cone, tá ok? Mas professor, por que ela tem essa forma de cone? Justamente porque é uma região onde neva no inverno e o gelo chegando no topo dessas árvores vai escorregando e vai caindo justamente para não quebrar os galhos dessas árvores. Mais ao norte nós temos a vegetação de tundra, que na verdade é uma vegetação rasteira de gramíneas que fica sobre um solo permanentemente congelado, chamado de permafrost. E essa vegetação somente brota nos curtos dias de verão. Muito bem, vamos tratar agora sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice criado pela ONU para elencar a qualidade de vida nos países do planeta. Muito bem, o Brasil agora conseguiu a 70ª colocação, entrando para o ranking dos países de elevado padrão de Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é medido de 0 a 1. O Brasil agora conseguiu 0,8. Portanto, já está no patamar de países desenvolvidos. Quais são os aspectos levados em consideração pela ONU para elencar o Índice de Desenvolvimento Humano? São 3. Educação, saúde e renda. Bom, com isso encerramos a aula de hoje. Tratamos dos assuntos de coordenadas geográficas, do movimento aparente do Sol, das eras geológicas, do clima da Terra, o relevo e a vegetação. E, para encerrar, falamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Obrigado e até a próxima oportunidade. Olá, eu sou o professor Gabriel de Geografia, já leciono há cerca de 10 anos a matéria, sou formado na Universidade de São Paulo, sou bacharel e licenciado em Geografia. Muito bem, hoje nós vamos tratar das coordenadas geográficas, do movimento aparente do Sol com o solstício e o equinócio, vamos tratar o fuso horário, as eras geológicas, o relevo mundial, os climas da Terra e a vegetação. Bem, vamos falar agora sobre as coordenadas geográficas. E para começar, vamos falar sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos indica os pontos cardeais, que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Na rosa dos ventos, nós temos também os pontos colaterais, que são o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste.
Muito bem. No planeta Terra nós temos a latitude e a longitude. A latitude começa no Equador, latitude 0, e a latitude aumenta no sentido dos polos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, chegando ao ponto máximo de 90 graus no polo sul e de 90 graus de latitude norte no polo norte. Muito bem, só que conjuntamente com a latitude nós temos a longitude. A longitude tem início na Inglaterra, no meridiano de Greenwich, que marca a longitude 0. A longitude aumenta para o leste e aumenta também para o oeste, de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus para o oeste. Ou de 0 a 180 no hemisfério oriental e de 0 a 180 no hemisfério ocidental. Você pode perguntar, professor, para que serve a latitude e a longitude? Muito bem, a latitude e a longitude são de extrema importância porque nós podemos localizar um ponto específico no mapa, em qualquer local do globo terrestre. Imaginem o naufrágio do navio Titanic, onde o capitão conseguiu avisar os navios que estavam nas proximidades para providenciar o resgate e conseguiram salvar dezenas de pessoas. Ok? O capitão, por rádio, conseguiu avisar que ele estava a 41 graus de latitude norte e a 50 graus de longitude oeste, portanto, neste quadrante. E os navios conseguiram salvar dezenas de pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre os fusos horários. O fuso horário começa no meridiano de Greenwich, em 0 graus de longitude. O planeta Terra possui 360 graus na sua circunferência. E nós temos 24 horas num dia. Então, se nós dividirmos 360 graus por 24 horas, nós teremos 24 meridianos de 15 graus cada um, ok? A partir do meridiano de Greenwich, que determina os 0 graus. Então, cada um desses meridianos, como podemos ver, nós temos de 15 em 15 graus, a longitude vai aumentando, na verdade até 180 graus para o leste e até 180 graus para o oeste. As horas, nós podemos somar as horas em sentido leste e diminuir as horas no sentido oeste. Imaginemos que o empresário de uma montadora aqui em São Paulo queira ligar para sua matriz em Nova York. Só que ele está justamente no horário do almoço, ele quer saber se o seu chefe já saiu para almoçar. Em São Paulo, nós temos um fuso horário de diferença para Nova York. Portanto, se em São Paulo for meio-dia, em Nova York será 11 horas da manhã, correto? Então, justamente, ele poderá ligar. Então, a importância do fuso horário está justamente nessa sincronização dos horários em nível mundial. Com isso, espero que vocês tenham entendido a importância das coordenadas geográficas, da latitude, da longitude, dos fusos horários e da rosa dos ventos. No próximo bloco vamos tratar sobre o movimento aparente do Sol e o solstício e equinócio. Agora nós vamos falar sobre o movimento aparente do Sol. Você pode perguntar, professor, por que movimento aparente? Porque, na verdade, quem está parado é o Sol e quem se movimenta é a Terra. Vamos exemplificar. Esta lâmpada representa o Sol. E aqui nós temos o planeta Terra. Então, na verdade, é a Terra que, durante o seu movimento de translação, que demora 1 ano, circula ao redor do Sol, e não o Sol ao redor da Terra. Mas, como a Terra gira, nós temos a impressão de que o Sol vem do leste para o oeste, quando que, na verdade, é a Terra que está girando de oeste para leste. Muito bem. A trajetória aparente do Sol também tem uma certa importância no que diz respeito à sua própria localização se você estiver num deserto ou numa floresta. Como você pode ver nesse esquema, se você direcionar o seu braço direito para o Sol nascente e o esquerdo para o poente, você vai descobrir os pontos cardeais, isto é, o norte à sua frente e o sul atrás.
Isso vai ajudar muito você no sentido de se localizar e conseguir sair dessa floresta ou deserto, ou até mesmo pedir ajuda. Vamos fazer agora uma demonstração dos solstícios e equinócios no planeta Terra. Agora vamos tratar sobre o solstício e o equinócio. O solstício ocorre quando um dos hemisférios recebe maior insolação que o outro. No caso aqui, o hemisfério sul está recebendo maior insolação que o hemisfério norte. Portanto, nós temos o verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Durante o ano, a Terra vai girando, seus dias vão passando, e 6 meses depois a Terra vai se encontrar no polo oposto. Nesta região, nós vamos ver que o hemisfério norte está recebendo uma maior insolação e o hemisfério sul uma menor insolação. Portanto, nós temos solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Note bem, o solstício ocorre tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul ao mesmo tempo. Só que enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul será inverno. Mas professor, e quando ele está no meio do caminho, que estação que acontece aqui? Aqui acontece o equinócio, ou meia estação, a transição entre o verão e o inverno. Aqui é o equinócio de outono e primavera. Nós temos aqui, no caso do Brasil, no hemisfério sul, solstício de verão, no hemisfério sul, 22 de dezembro. Nós temos o outono, dia 21 de março. Nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul, no dia 21 de junho, e nós temos o equinócio de primavera no dia 23 de setembro. Com isso encerramos as explicações sobre o movimento aparente do Sol, os solstícios e equinócios. Espero que vocês tenham entendido. No próximo bloco vamos falar sobre as eras geológicas. Vamos tratar nesse bloco as eras geológicas. A longa história física do planeta Terra, desde a sua formação, o esfriamento, a formação da crosta terrestre, passou por várias fases. E elas se denominam eras geológicas, como podemos verificar na tabela. A era arqueozoica ou pré-cambriana marcou o esfriamento do planeta durante aproximadamente 4 bilhões de anos. Uma era onde o planeta foi perdendo calor e se resfriando lentamente. Nessa época, nós tivemos vida primitiva e seres rudimentares como algas e invertebrados. Essa era durou cerca de 4 bilhões de anos. Foi a era mais comprida da história do planeta. Agora vamos tratar da era paleozoica, que durou cerca de 310 milhões de anos e tem uma grande importância econômica porque nós temos as jazidas carboníferas. Essas jazidas carboníferas foram geradas a partir do soterramento de florestas e pântanos antigos. São utilizadas até hoje para siderurgia e para a produção do aço. Nessa época também, nós tínhamos 2 continentes. O continente laurasiano ao norte do planeta e o continente Gondwana ao sul do planeta. Depois nós temos a era mesozoica, de grande importância também porque nós temos a formação das jazidas petrolíferas e também os derrames basálticos na região sul do Brasil. Esses derrames basálticos, com a sua decomposição, geraram o solo de terra roxa, que é muito fértil e propiciou o desenvolvimento da cultura do café, que gerou muita riqueza no início do século XX. Depois nós temos a era cenozoica, que durou cerca de 90 milhões de anos, e onde ocorreram grandes transformações no planeta, principalmente o contorno atual dos continentes que nós temos aqui no globo. Também nós temos a formação das grandes cordilheiras montanhosas, como os Andes, na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, os Atlas ao norte da África, os Alpes e Apeninos na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Depois nós temos a era quaternária ou neozoica, na qual nos encontramos ainda hoje e que já dura cerca de 600 mil anos. Os eventos mais importantes dessa era quaternária ou neozoica é o surgimento do homem e também as grandes glaciações.
Muito bem, como vimos nas eras geológicas, a Terra se formou e houve a solidificação da crosta terrestre. Porém, essa energia que o planeta tem dentro, ela vai saindo nas bordas das placas tectônicas. Como podemos ver aqui em vermelho, nós temos várias grandes placas. A placa africana, a placa australiana, a placa antártica e assim por diante. Muito bem, qual é a importância dessas placas? A Terra, quando libera energia, ela libera essa energia justamente na junção das placas, provocando tremores, surgimento de vulcões. E esses tremores, muitas vezes submarinos, podem acabar gerando as grandes ondas conhecidas como tsunami, que ocorreram aqui no ano de 2004, gerando 226 mil vítimas. Nessa região, nós temos também o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região de intensa atividade vulcânica submarina nesta região do Pacífico. Nós podemos lembrar que o Japão é uma região onde acontecem muitos tremores de terra, justamente porque o Japão está numa região de encontro de placas tectônicas, gerando tremores e vulcanismo. O El Niño, que é um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, está totalmente associado ao vulcanismo submarino da região. Então nunca podemos nos esquecer dessa intensa atividade vulcânica submersa que acontece nessa região do Pacífico, que tem como nome Círculo de Fogo do Pacífico. No Brasil, ultimamente, tem ocorrido também pequenos tremores. Em Minas Gerais, ocorreu inclusive a morte de uma pessoa pelo desabamento de sua casa. Em São Paulo, alguns meses atrás, nós tivemos também alguns tremores, o qual o epicentro ocorreu no Oceano Atlântico. Então, essa atividade tectônica, vulcânica, sempre foi constante no planeta. E agora nós temos acontecendo, inclusive, no território brasileiro. Agora nós vamos estudar o clima do planeta Terra. Nós temos a zona de convergência intertropical nessa região equatorial. A região equatorial é a região que recebe maior insolação, portanto é a região mais quente do planeta. Sendo a região mais quente, nós temos uma maior evaporação da água nesta região. A água no Equador sobe, evapora, ela sobe e precipita, isto é, gerando chuvas em toda essa região. Na região amazônica no Brasil, na região central da África e assim por diante. Essa umidade que desceu aqui na forma de chuva, esse vento vai descer seco na região tropical e vai formar uma célula chamada célula de convecção ou de convergência. Por isso o nome zona de convergência intertropical. Esses ventos, quando eles descem nos trópicos, eles voltam alisando o continente novamente ao Equador, onde são reaquecidos. Quando eles descem e voltam, tem o nome de ventos alísios, porque vem alisando o continente, onde são reaquecidos no Equador, perdem a sua umidade ali, chove, e novamente descem secos. Muito bem, os climas desérticos eles ocorrem justamente nas regiões tropicais. Por quê? Porque esse ar que aqueceu e choveu ali na região equatorial vai descer na região tropical seco. Então nós temos o deserto do Atacama no Chile, nós temos o deserto da Namíbia na África e o deserto de Gibson na Austrália. No hemisfério norte, nós temos o deserto de Mojave nos Estados Unidos, o deserto do Saara e da Arábia na África e nós temos também o deserto de Gobi na China, mas o deserto de Gobi funciona justamente porque nós temos a cordilheira do Himalaia, que não permite a penetração de umidade para essa região interior do continente. Agora vamos falar mais especificamente de cada clima do planeta Terra. Como vimos, na zona equatorial, nós temos a zona de convergência intertropical, uma região de grande pluviosidade, com até 2.500 milímetros de chuva por ano. Elevadas temperaturas, cerca de 24 graus de média. As chuvas são bem distribuídas durante o ano. Inclusive na região amazônica, nós temos o horário da chuva. Praticamente chove todos os dias na região equatorial. Muito bem, agora nós vamos ver os climas tropicais.
Eles ocorrem abaixo dos trópicos. O Brasil está praticamente todo no clima tropical. O clima tropical é marcado por duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca. Médias térmicas em torno de 20 graus e uma pluviosidade em torno de 2.000 milímetros por ano. Em seguida, nós temos a zona temperada, que é marcada por 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Nós temos nessa região a vegetação chamada aciculifoliada, quer dizer, a vegetação onde nós temos as folhas na forma de agulha. Nós temos também climas semiáridos, principalmente em regiões próximas aos desertos. Região do deserto do Saara, nós temos uma região ao redor chamada Sahel, que é uma região semiárida. No Brasil também é conhecido também a Caatinga. Caatinga também é uma região semiárida, onde nós temos uma pluviosidade baixíssima, cerca de 250 milímetros por ano, e temperaturas elevadas durante todo o ano praticamente. Depois nós podemos observar as regiões polares, onde nós temos baixíssimas temperaturas e escassa vegetação. Muito bem, a vegetação do planeta está muito bem dividida e ela obedece justamente às temperaturas e à pluviosidade, tá? Então o que a gente pode perceber aqui? Na região equatorial, em toda a região equatorial, nós temos uma vegetação de grande porte. Tanto a floresta amazônica, como a floresta do Congo, como a floresta da Indonésia, elas são muito similares. Quer dizer, são árvores de grande porte, cerca de 60 metros de altura, folhas grandes, que são conhecidas como latifoliadas, e são plantas acostumadas a grande pluviosidade, quer dizer, a constante chuva ocorrente nessa região equatorial. Muito bem, depois dessa região equatorial nós podemos ir para as regiões tropicais, que são marcadas por duas estações muito bem definidas. No Brasil nós temos o cerrado, na África nós temos as savanas. Qual é a característica do cerrado? Arbustos retorcidos, um solo pedregoso e uma vegetação que está acostumada a incêndios periódicos, justamente na época das secas. Isso quer dizer o quê? Que a vegetação se recompõe justamente depois de alguns incêndios que ocorrem muitas vezes de forma natural, com a incidência de raios numa vegetação seca. Ok? Muito bem. No Brasil nós temos também a Caatinga, nessa região nordeste, e a floresta de araucárias, nessa região subtropical, próxima ao Paraná. Nós temos aqui na região dos Estados Unidos, do Canadá, as florestas temperadas, tá? Chamadas também de taiga, ou florestas de coníferas. Professor, por que tem esse nome de florestas de coníferas? Justamente porque ela tem a forma de cone, tá ok? Mas professor, por que ela tem essa forma de cone? Justamente porque é uma região onde neva no inverno e o gelo chegando no topo dessas árvores vai escorregando e vai caindo justamente para não quebrar os galhos dessas árvores. Mais ao norte nós temos a vegetação de tundra, que na verdade é uma vegetação rasteira de gramíneas que fica sobre um solo permanentemente congelado, chamado de permafrost. E essa vegetação somente brota nos curtos dias de verão. Muito bem, vamos tratar agora sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice criado pela ONU para elencar a qualidade de vida nos países do planeta. Muito bem, o Brasil agora conseguiu a 70ª colocação, entrando para o ranking dos países de elevado padrão de Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é medido de 0 a 1. O Brasil agora conseguiu 0,8. Portanto, já está no patamar de países desenvolvidos. Quais são os aspectos levados em consideração pela ONU para elencar o Índice de Desenvolvimento Humano? São 3. Educação, saúde e renda. Bom, com isso encerramos a aula de hoje. Tratamos dos assuntos de coordenadas geográficas, do movimento aparente do Sol, das eras geológicas, do clima da Terra, o relevo e a vegetação. E, para encerrar, falamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Obrigado e até a próxima oportunidade.